Que a paz de Cristo esteja com todos. Irmão Paulo Machado, aqui no canal Sobrevivendo na Tribulação. Durante essa madrugada, depois do meu período de oração, essa palavra veio queimando ao meu coração. Porém, eu achei necessário montar esta mensagem desta forma, não colocando a minha imagem ali, para que a glória seja toda do Senhor. E a palavra que se abriu está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Vamos ler do 21 em diante. Aqui, o apóstolo Pedro está falando a respeito de Judas, que traiu o Senhor Jesus e, como havia se suicidado, deixando uma vaga em aberto, então o apóstolo Pedro faz essa menção de que era necessário colocar outro apóstolo em seu lugar. Versículo 21 em diante está escrito assim: É necessário, pois, que dos homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que de entre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. E apresentaram dois, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, o conhecedor dos corações de todos, mostra qual desses dois tem escolhido, para que tome parte neste ministério e apostolado de que Judas se desviou, para ir para o seu próprio lugar. E lançando-lhe sorte, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Queridos, a palavra que o Senhor ardeu meu coração para trazer para vocês é que o título é o seguinte: não podemos limitar a Deus. Não podemos limitar a Deus, senão nós não vamos colher a plenitude das suas bênçãos em nossa vida. Eu faço uma pergunta da mesma forma que o Senhor fez para mim. Quem foi que disse que o Deus escolheu esses dois homens para que dentre eles separasse um para ocupar a vaga deixada por Judas? Não tem nada disso. Quem escolheu foi os apóstolos, não foi Deus, não foi o Senhor Jesus. Eles colocaram esses dois. E aí o que acontece? Como não obtiveram resposta, a palavra de Deus diz lá no versículo 26, e lançando-lhe sorte caiu sobre Matias. Veja bem, olha só. Eles fazem uma oração, apresentam duas alternativas para Deus, como se Deus precisasse de alternativa. E aí simplesmente diz: qual desses dois tu tem escolhido? Mas e quem foi que disse que Deus queria escolher entre aqueles dois? Aí, como eles não obtiveram resposta, eles fizeram uma coisa que comumente as pessoas comuns até no dia de hoje fazem. Lançaram sorte. Disseram: então deve ser isso aqui, deve ser isso ali. E por voto comum, então foi contado entre os 12. E não é assim, não é assim. Não foi isso. A palavra de Deus diz claramente, lá em João, capítulo 6, versículo 70. O Senhor Jesus dizendo assim, Então Jesus acrescentou: Não vos escolhi eu aos 12, todavia um dentre vós é um diabo. O Senhor Jesus que escolheu os apóstolos, e ele ainda faz a questão: um de vós é um diabo. Em outras traduções diz: e um de vós recebe o diabo. Um de vós não é correto, mas ele que escolheu. Lá no livro de Apocalipse está escrito que os 12 apóstolos estariam junto com os 12 patriarcas. Você lê lá em Apocalipse capítulo 22, se eu não me engano, está escrito assim, que a cidade, João enxergando a cidade, ele diz que viu assim, e a cidade tem 12 fundamentos, que são os 12 patriarcas, os 12 que deram o nome às tribos de Israel. Aí ele diz: e o muro que cerca a cidade tem 12 portas,
e no nome de cada porta, o nome de um apóstolo. Os 12 apóstolos, eram 12 portas, 3 de cada lado. Então, a palavra de Deus bem clara, o Senhor Jesus disse assim, para eles: eis que vós se sentarão em 12 tronos para julgar junto todas as coisas. Jesus garantiu que os apóstolos entrariam em 12 tronos. Pois bem, o que é a palavra que o Senhor Jesus diz assim? É Ele que escolheu os apóstolos e Ele continuou. O que acontece? Os homens aqui, eles que resolveram por conta própria apresentar 2 homens ali, né? E vejo que eles não fizeram nem se fosse assim, nós analisarmos conforme está ali. Se você for analisar por nome, você teria que escolher José e não Matias, né? Porque José, chamado Barsabá, tinha por sobrenome Justo. Quando o filho assim, por nome, sobrenome isso, sobrenome aquilo, geralmente naquela época era uma característica das ações dessa pessoa, né? Por exemplo, lembra que lá está escrito Herodes, o Grande, né? Então aqui, José, chamado Barsabá, tinha por sobrenome o Justo. Quer dizer que as ações dele mostravam o quanto era justo. E Matias, simplesmente isso, Matias. No entanto, eles lançando a sorte caiu sobre Matias. Se você fosse olhar aparentemente pelos frutos, teria que ser José, né? Mas o que aconteceu? Eles não esperaram o Senhor responder. Simplesmente eles fizeram isso. E a palavra de Deus mostra que quem escolheu os 12 apóstolos foi o Senhor Jesus, e ele continuou isso. Lembre-se de um judeu que estava perseguindo a igreja e foi com a ordem dos fariseus e dos mestres da lei, com ordem para Damasco, para prender a igreja, e no caminho teve um encontro com o Senhor, esse jovem judeu chamado Saulo. Então, ele entrou na cidade já cego, né? E o Senhor vai até um servo dele. A palavra de Deus diz Senhor Jesus, veja bem, ele se mostra na declaração. Ele disse para um servo dele chamado Ananias, diz: Ananias, vai até a rua chamada direita, que tem um homem lá que está cego, esperando, vai e impõe as mãos sobre ele para que ele veja. Aí Ananias fala assim para o Senhor: Senhor, eis que ouço que esse homem tem ordem dos fariseus para perseguir a tua igreja e prender alguns. Aí, em Atos capítulo 9, versículo 15, o Senhor mostra a ação dele em relação aos apóstolos. Ele diz assim, disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e os reis e os filhos de Israel. Entenderam? O Senhor não abandonou esse propósito que ele tinha de escolher os 12 apóstolos. Judas deixou uma vaga, foi o Senhor que escolheu, não foi os homens. Tanto é que, se você for procurar em Atos dos Apóstolos, Matias já não aparece mais em lugar nenhum. Enquanto que quem foi o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo foi um dos homens mais usados pelo Espírito Santo, produziu quase metade do Novo Testamento. As cartas de Paulo trazem revelações profundas. E essa palavra que o Senhor está trazendo agora, não limite a Deus. Nós temos essa mania de limitar a Deus e dizer: Senhor, onde é que eu devo trabalhar? Nessa empresa ou naquela empresa? Senhor, eu preciso de uma esposa. Senhor, eu preciso de um marido. O Senhor quer que eu escolha o fulano ou o ciclano? A fulana ou a ciclana? Senhor, onde é que tu queres que eu vá fazer a tua obra? Em igreja A ou em igreja B? Ou seja, nós estamos limitando o Senhor, dando a opção. Senhor, tem que ser nessas escolhas aqui que eu estou apresentando diante de ti. Sabe por que isso acontece? Porque o ser humano não é feito, ele não tem essa capacidade de trabalhar
com as situações quando fogem do seu controle. Nós não temos essa capacidade. A pessoa pode dizer assim, mas eu entreguei tudo nas mãos de Deus. É mentira, não entregou não. Enquanto tu tem ali o controle da situação, mesmo que esteja difícil a coisa, enquanto tu tem o controle, tu tá dizendo isso. A partir do momento que tu não tem mais o controle, tu se desespera. Olha as pessoas que estão aí no mundo, que não conhecem a palavra de Deus, ou que conhecem e não dão muita atenção. Olha aí, estão cometendo suicídio, estão se mostrando cada vez mais pecaminosas. Pessoas, olha só como tem acontecido, tem vindo à tona corrupção, roubos, pessoas que, para poder manter aquele nível de vida, têm feito coisas que dignas de ficar numa prisão perpétua. Tudo porque não tem a capacidade de absorver as coisas quando fogem do controle. E aí o Senhor Jesus com essa palavra está dizendo isso. Não devemos limitar a Deus. Se você não limitar a Ele, tudo vai prosperar na sua vida. Olha só, Matias foi escolhido pelos apóstolos, não vê nada. Porém, o Senhor escolheu o Paulo e viu qual foi o ministério do apóstolo Paulo. A mesma coisa o Senhor está dizendo para você. Não me limita. Me dê a liberdade para agir, porque se você me der a liberdade para agir, a tua vida vai prosperar, a situação que está contrária vai ser mudada, esse problema que você está enfrentando vai ser resolvido, entende? Eu vou contar rapidinho aqui um testemunho aqui no culto, sem ser esse domingo que passou, no outro, eu ouvi um certo irmão em Cristo, um pastor contando, um irmão em Cristo no interior. Ele fez um empréstimo no banco para poder aumentar a pequena empresa dele. Só que com essa pandemia, né, e ele trabalhava com vendas, não deu certo e ele ficou com aquela dívida no banco. E ele preocupado, o banco ligando para cobrar ele e a dívida foi aumentando, e ele já não conseguia mais nem orar. Ele ia nos cultos, ficava impaciente, perdeu o sono, começou a emagrecer e não conseguia nem mais orar. Aí ele contou pro pastor no interior, e aí esse testemunho veio até nós. Ele contou que não sabia mais o que fazer, tinha que pagar aquela dívida e o banco cobrando. Então, ele se levantou certa madrugada e fez tomou um procedimento que talvez nós, por causa do tempo, a gente deixa despercebido. Ele pegou, foi até o quarto dele, se ajoelhou e disse: Senhor, agora eu estou me ajoelhando diante de ti, me rendendo à tua grandeza. Até agora eu não fiz isso, mas eu estou aqui, me rendendo à tua grandeza. Estou me entregando em tuas mãos, porque eu não sei mais o que fazer. Quando ele se levantou de manhã, ele ouviu no seu coração o Senhor dizendo: pega R$100 e vai lá no banco pagar a tua dívida. Ele ficou assim: mas como? Com R$100 eu vou pagar minha dívida? Minha dívida é imensa. E o Senhor: pega R$100, vai lá no banco pagar a tua dívida. E ele fez isso, foi no banco, chamou lá o gerente, disse: olha, a moça que atendeu disse: olha, o gerente está de reunião, mas o que seria? Não, eu quero pagar minha dívida com o banco aqui, disse que eu trouxe R$100. Ela disse: e quanto é essa dívida? Minha dívida é de tantos mil. Eu disse: mas como é que a senhora vai pagar tantos mil com apenas R$100? Eu disse: não, Deus mandou eu vir aqui, o Senhor Jesus mandou eu vir aqui. Ela disse: eu vou ligar pro gerente, ele está numa reunião, né? Para o senhor não ficar aí esperando muito tempo. E ligou pro gerente. Aí o gerente disse: diga para ele esperar aí que eu preciso falar com ele. Aí o gerente saiu da reunião e disse: irmão, vamos dar um nome pro irmão pra gente não ficar falando no irmão. Vamos dizer assim: irmão José, tá? Olha, seu José, eu tô numa reunião agora, quando me ligaram lá em cima pra mim, que eu puxei no computador a sua conta e puxei o seu nome, eu tenho que lhe falar uma coisa aqui, ó. A
A funcionária que me ligou até falou que o senhor veio porque Deus lhe mandou para pagar a dívida de tantos mil que o senhor tem com R$ 100. Eu disse, tá aqui os R$ 100. Deus mandou vir aqui para pagar. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu vou voltar lá para falar com os outros diretores, os outros gerentes que estão ali, porque o senhor foi contemplado, o senhor foi sorteado e foi contemplado. Porém, a sua conta, a conta corrente ali, ela está negativa em R$ 100. Se o senhor pagar essa conta em R$ 100, o senhor pode receber o prêmio, e o prêmio dá justamente a sua dívida. E aí ele disse, não, se o senhor quiser voltar lá, tudo bem, mas tá aqui os R$ 100, já pode fazer. Aí o gerente voltou lá e falou para eles, olha, eu sei que é estranho, mas nós não podemos fazer nada. Ele ganhou um prêmio, ele foi sorteado do prêmio, e com R$ 100 ele fazendo isso, aqui tá no nosso, tá discriminado aqui no nosso contrato, ele pode receber o prêmio, e o prêmio é a dívida dele. Então foi o que aconteceu, o gerente desceu de lá, mandou ele pagar os R$ 100 para cada conta corrente onde se é depositado, né, as parcelas quando tu pega um empréstimo. Ele deixou a conta zerada, né, porque ela estava em R$ 100 negativa, e com o prêmio que ele ganhou e pagou a dívida. Entenderam? Esse irmão, simplesmente, ele largou, ele fez exatamente isso, ele dobrou o joelho de Deus, eu não tenho mais o que fazer. Eu estou me rendendo à tua majestade, à tua grandiosidade. Eu estou de joelho aqui, ó. Até agora eu estava de em pé orando, não conseguia nem orar, mas agora estou me rendendo. Viu? Quando nós não limitamos a Deus, tudo prospera. E é essa palavra que o Senhor está abrindo para nós agora. Não limite a Deus, como os apóstolos queriam limitar aqui a Deus. Quem dos dois tu escolheu, Senhor? Tu conheces os corações. O Senhor Jesus não respondeu, mas ele poderia responder, mas quem foi que disse que eu tenho que escolher entre esses dois aí? Quem foi que disse que é esses dois? Quem eu escolher para ficar no lugar de Judas é que vai prosperar. E tanto que nós não vemos Matias mais nenhum relato dele a respeito disso. Não que não seja o irmão Cristo amado, mas o ministério não se desenvolveu como o ministério do apóstolo Paulo, que foi o Senhor Jesus que escolheu. Então, quando nós nos dispensamos de todo o nosso eu, largando o nosso eu, e é difícil, eu sei como é difícil nós entregarmos tudo na mão do Senhor, porque nós não fomos condicionados a isso, a perder o controle das coisas. As pessoas no mundo, quando perdem o controle, que não tem mais, elas tiram a própria vida, ou elas cometem atos ilícitos, e por aí fora. Olhem, por exemplo, como está acontecendo no nosso país, mostrando aí cada vez mais pessoas cometendo crimes, principalmente roubando, sem se importar com o próximo, desviando dinheiro. Por que isso? Porque não consegue trabalhar com o fator contrário, que diz que se nós não tivermos nada sobre o nosso controle, nós não temos capacidade de arcar com as consequências. Esta é a palavra que o Senhor abriu, e eu quero aqui, no nome santo de Jesus, profetizar na tua vida, que a partir de agora, com a abertura dessa palavra, entregando você, se despojando de si, reconhecendo, Senhor, eu não tenho condição, tudo vai prosperar na sua vida. Essa situação contrária vai mudar, a sua vida vai prosperar, a sua vida financeira vai prosperar, aquilo que você tanto tinha medo que lhe acontecesse de mal não vai acontecer, porque você não está limitando a Deus, está dizendo, Senhor, tenha liberdade de agir na minha vida. Que essa palavra venha inundar os corações, venha abrir os olhos de todos aqueles que escutam, em nome santo de Jesus.